Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. São 11 da manhã, 26 minutos, Papo em Dia ao vivo aqui na Rede Brasil de Televisão. Daqui a pouquinho a Gisele Alves para falar de um procedimento para estética facial. Teremos uma profissional dessa área, que a Gisele Alves daqui a pouco vai bater um papo, vai mostrar como é esse procedimento, ainda dentro, óbvio, do Papo em Dia, que vai até 1h da tarde, tá? Mas agora o assunto, como eu falei antes do intervalo, é o assunto que envolve essa criança e tantas outras pelo Brasil, até pelo mundo afora. Eu faço questão absoluta que o meu colega, aliás, meu amigo Fernando Martins, do jornalismo da nossa Rede Brasil, possa iniciar com o doutor Ariel de Castro Alves, que é profundo conhecedor do tema de tudo quanto é abuso, né, Fernando? Tudo quanto é atrocidade com a criançada, né? Pois é. Em primeiro lugar, obrigado, viu, Fatioli, pela abertura, pela oportunidade. O seu, né, pô? É isso aí. E a gente traz aqui o doutor Ariel justamente para isso. Eu acho que a primeira questão que a gente deve colocar, doutor Ariel, pergunto ao senhor, é justamente sobre essa questão. Os números são impressionantes, nós temos muitos casos de abuso. Em primeiro lugar, é preciso separar o que é abuso e o que é exploração. O que é exploração quando envolve alguma atividade financeira em relação a isso. Qual que é a diferença? Porque a gente fala abuso e exploração. A pessoa fala, não é a mesma coisa? Não, não é. Né? E há mais crianças, então, me permita, comece, doutor Ariel, pelo número que é mais preocupante, o que há em quantidade maior, mais crianças abusadas ou mais crianças exploradas? São mais crianças abusadas. Então, né? O que é abuso de criança Sim. E qual é o número que o senhor tem? Nós temos aí, Fatioli, primeiro é um prazer estar aqui no Papo em Dia, junto com o Fernando também. A gente sempre conversa sobre esses assuntos e é uma oportunidade enorme aqui estar com você. É sempre um prazer estar com você. Muito grato, da mesma maneira. Você que já colaborou também com meus trabalhos na área social. Conte comigo sempre. Quando eu estive lá em São Bernardo, nos abrigos, que eram exatamente para acolher crianças vítimas de violência, vítimas de abusos, que eram afastadas dos pais. E a gente dava aquelas festas e contei com você, com a sua colaboração lá. O maior prazer. Foi muito importante, né? Para até levantar a autoestima, né? Ver que eles estavam sendo valorizados, Sim. né? Então, é fundamental. O abuso, geralmente, é o que nós chamamos de estupro de vulnerável. Qualquer ato libidinoso, que pode ser um apalpamento, apalpar os órgãos genitais de uma criança, já é um ato libidinoso, conforme a legislação penal, o que configura um estupro. O estupro é qualquer ato libidinoso, desde o apalpamento do órgão genital, ou sexo oral, anal, outras formas de sexo, ou a relação sexual propriamente dita, que a legislação penal chama de conjunção carnal. Então, são esses os casos, na maioria, os chamados abusos sexuais, que de 17 mil que nós tivemos no ano passado, 13 mil eram de abusos. Esse número, Fernando e doutor Ariel, é do qual... Disque 100. O Disque 100 é um número nacional. Nós temos até uma imagem que vai pôr aqui no telão. Esse Disque 100 é fundamental. Passou por recentes alterações, né, com a ministra Damares, né, do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, acabou fazendo. Olha os números aí. Nós temos esses números, os dados do Disque 100. As denúncias de violência sexual contra menores, no ano de 2018, somaram 17.093 denúncias, né? Sendo 13.418 casos de abuso sexual, como o próprio doutor Ariel Disparado disse, a mais, e 3.670 e poucos, 3.675 de exploração sexual. E o que chama atenção, e às vezes a gente tem uma visão errônea disso, até pergunto para o doutor Ariel, a gente fala assim, a criança em casa ela está segura, porque é o seio familiar. Né? Mas não é isso, nós vimos aí 70% dos casos, não é, doutor Ariel, acontece em casa e com uma pessoa intimamente próxima da criança ou do adolescente. Pai, mãe, também há abuso, né, por parte de mãe, exploração por parte de mãe, ou padrasto, tio. Essa é uma realidade, né, doutor? Lamentável, Sim. Mas uma realidade. A maior parte, maior mesmo, né? 70% dentro da própria casa. Eu não tinha conhecimento. Ontem, doutor Ariel, quando fizemos a reunião de pauta, né, que a gente chama assim, gente, para definir a sua vinda, que foi até uma sugestão do Fernando,
Quando ele me passou esses números, eu falei, não, até, né? O Fernando falou, não, eu falei, Fernando, você não trocou aqui esse numeral? Não? Ele falou, não, é isso mesmo. Gostaria muito de eu falei, ter errado. dentro de casa. E aí esse detalhe de agora, o de hoje, né, que vocês acompanham, de integrantes da família, minha Nossa Senhora, doutor. Sim, é o local onde a pessoa, a criança, deveria estar protegida, que é dentro da sua própria casa. Ela muitas vezes não pode contar com a proteção dos próprios pais. Geralmente, então, os casos envolvem pais, padrastos, mães também. Os abusos não são só contra meninas, mas também meninos, muitas vezes, sofrem esses abusos sexuais. A maioria são meninas, mas os meninos também, cada vez mais, têm sofrido com os abusos. E irmãos mais velhos, muitas vezes, também estão metidos nessas situações, acusados também, tios. Então, são várias as questões aí. E por isso que é necessário a atuação da escola. Por isso que é fundamental que os professores, os educadores, quando verificarem uma mudança de comportamento, por exemplo, uma criança que começa a ficar indisciplinada, e ela até então não era indisciplinada, revoltada, briguenta, grita com os professores, com os demais alunos, tudo isso são mudanças de comportamento que podem ser notadas. E dentro de casa também pode se notar, a criança começa a urinar na cama. Em casa. Começa a urinar na cama, defecar demais. São várias as mudanças que podem ocorrer. O receio de ficar sozinho com determinado parente, né? Tem Sim, isso também. Medo de adultos, o humor acaba mudando, a criança era risonha, parece que está sempre em depressão, muito pensativa, quer ficar isolada. Todas essas questões as pessoas precisam estar atentas, sejam os professores, sejam os agentes de saúde, seja o pediatra, sejam os próprios familiares. Para quem está nos assistindo agora, são 11h33, estamos ao vivo, como diariamente acontece, com o Papo em Dia. Começamos às 10, vamos até 1 da tarde. Eu, Décio Pitinini, Gisele Alves, que já vem para falar de uma questão que envolve o rosto, né? A questão de estética facial. É um outro tema também oportuno e importante, óbvio, dentro do nosso Papo em Dia. Mas para você que é pai, para você que é mãe, vou pedir ao doutor Ariel de Castro Alves, com a licença do Fernando, para que repita, doutor. E olhando bem nessa câmera aqui em diagonal, que está com o senhor ali, com o Rony, para que diretamente imagine pais e mães que estão mesmo, aliás, muito obrigado, nos assistindo agora, fale diretamente, olho no olho quase, ou praticamente, essa situação de mudança de comportamento. Algumas maneiras que, lógico, não são 100% exatas, mas que podemos observar que nossos filhos estão mudando e podem ser sinais de que algo diferente voltado para a questão de de um abuso sexual possa estar acontecendo. Direto, olho a olho no telespectador, doutor. Então, os pais, as mães, todos os familiares, também os educadores, as pessoas que têm contato com as crianças precisam notar mudanças comportamentais, mudanças de humor. A criança que até então era alegre se torna uma criança depressiva, triste. Ela não costumava fazer xixi na cama e começa a urinar na cama. Ela passa também a fazer cocô na cama quando ela não fazia. E também, muitas vezes, marcas de lesões, porque também, quando ocorre o abuso, é possível que quem está abusando pegue a força, a criança tente reagir. Podem ter, então, hematomas, escoriações, essas marcas também devem ser notadas. E a criança que acaba se isolando, fica muito indisciplinada, fica briguenta, tem medo de adultos. Então, todas essas questões precisam ser observadas. Se o seu filho, então, ele começar a mudar do seu comportamento habitual, daquele comportamento corriqueiro, desde a hora que você observa quando ele acorda e vai dormir, às vezes a dificuldade até de pegar no sono, todas essas questões precisam ser analisadas como suspeitas para verificar com um profissional especializado, de preferência consultar um psicólogo, tem os programas sociais também, como centros de referência da assistência social, que podem atender e podem verificar essas situações. Ou procurar o conselho tutelar mais próximo, aqui em São Paulo
nós temos conselhos tutelares nos bairros, vinculados geralmente às subprefeituras. Em todo o estado e país, nós temos os conselhos tutelares nas cidades. Ou ligar no Disque 100, até a denúncia pode ser anônima. A única questão que a gente observa também do Disque 100, que precisa ser aprimorado, é que o relatório, por exemplo, de 2017 do Disque 100, diz que só 15% dos órgãos deram retorno sobre o que fizeram com as denúncias recebidas. E isso é muito grave, porque nós não sabemos se, de fato, as crianças foram protegidas. Então, o Disque 100 repassa para o Conselho Tutelar e depois o Conselho não responde para o sistema do Disque 100, para o Ministério dos Direitos Humanos, se de fato fez alguma coisa, se protegeu a criança, se foi na casa, se ouviu os pais, se ouviu a própria criança. A delegacia recebe e depois não responde. Não dá sequência. Se instaurou um inquérito, se está apurando. É um outro tema que Isso eu quero que o Fernando volte a essa situação da falta de apuração, que é o fim da picada. Minha Nossa Senhora, então, existe para quê? Para inglês ver, como se diz na gíria. Quero que o Fernando retome esse tema, ou esse detalhe, não é, que é fundamental, com o doutor Ariel na sequência. Mas, enquanto o doutor Ariel de Castro Alves explicava aí, praticamente frente a frente, não é? Com os nossos amigos que nos vêm pelo Brasil afora, como Dona Carmen, como o padre Eliezer, que, aliás, estão nos assistindo e elogiando a pauta. Muito obrigado, senhora Carmen. Muito obrigado, padre Eliezer, que estão nos assistindo, elogiando a abordagem do tema, que é necessário, não é? Muito obrigado e enviem sugestões também de pauta, que o programa é feito para levantar temas oportunos, né? Enquanto o doutor Ariel falava, eu observava aqui, que ela está na minha visão, olhando para o doutor Ariel, vejo ela logo num segundo plano, que é a Gisele Alves, como eu disse, já vem falando de uma pauta feminina, mas a Gisele é mãe. Até falava de Pietra, que é a filhinha dela de 3 anos. Eu não te conheço tão bem, óbvio, nos conhecemos por esses dias aqui na própria emissora, mas você, olhares esbugalhados, ou olhar esbugalhado. Surpresa com os números, Gisele, é isso? Ainda bem que eu vou poder falar nesse assunto, porque é um assunto realmente inacreditável, mas é real. E eu tenho uma filha de 3 anos e, assim, a gente não consegue acreditar que a maioria dos casos são feitos dentro de casa. E o que eu quero falar para quem está assistindo a gente é assim, gente, observem seus filhos, conheçam seus filhos, saibam quem são seus filhos, para vocês poderem saber o que está acontecendo. A birra, ela não é à toa. A mudança de comportamento não é à toa. Conheçam seus filhos, trabalhem, vivam suas vidas, mas conheçam quem são os seus filhos. Isso é muito importante, isso pode evitar, porque pode ser irreversível. Então, é muito triste, mas é real e a gente tem que trabalhar com isso. Já aconteceu, lógico, você não vai trazer detalhes maiores, óbvio que não, mas já aconteceu alguma situação com algum amiguinho, amiguinha de Pietra, sua filha, alguma situação que levasse a preocupação? Não, com a minha filha, assim, não, graças a Deus, nem com os amiguinhos. Ah, sim, já até excluí sua filha. Deus me livre e guarde. Mas eu tenho uma amiga, né, que eu vou dar nome e tudo, e eu fiquei impressionada, assim, ela relatou, sabe, de tios, a forma que acontecia, e hoje ela leva isso para o casamento, ela leva isso para a vida, e é irreversível. Tudo bem, faz terapia, vai ao psicólogo, mas, gente, é irreversível. Tem que prestar atenção, tem que denunciar, tem que colocar na parede mesmo, porque são os monstros. São monstros, né? Perfeito. A gente vai retomar o tema. Vanessa, que é uma profissional da área da estética, veja bem, não estou... paramos com o tema por enquanto, já vamos voltar nessa situação com o doutor Ariel de Castro Alves, com o Fernando Martins, meu colega do jornalismo da Rede Brasil, que diariamente às 19h temos o RB Notícias com o Hermano Henning, com o Ney Gonçalves Dias, com o Camilo Smits aqui na nossa programação. Mas agora são 11 da manhã, 40 minutos, rapidinho. Sou um paciente em potencial? Tem jeito. Mas tem jeito já é bom, tem jeito já é bom. Daqui a pouco você explica por quê, pode ser? Claro. Com a Gisele. Só um instantinho, por favor, e muito obrigado por ter vindo aqui, por favor. Muito grato, seja bem-vinda, hein? Obrigada. Gisele, só um instantinho que eu tenho uma informação, mais uma importante. Vamos lá. Calma que gordinho não pode andar rápido, ou correr, no jeitinho. Tô certo aqui? Tô no jeitinho? Tô, Robertinha? Conseguiu me enquadrar? Então vocês são mágicos, viu? Gente,
Olha só, mais uma vez eu quero falar, um excelente dia. E um excelente dia começa com o quê? Por favor, vamos ao texto, né? Começa com New Comfort Colchões. New Comfort Colchões, que oferece para você a fabricação de colchões terapêuticos. Colchões terapêuticos são colchões indicados para quem sofre de vários problemas, como, por exemplo, má circulação, cãibras, dormência nas pernas e nas mãos, nervo ciático, dores na coluna e quando dói, meu Deus, para quem dorme mal, para quem acorda cansado, cansada, para quem tem sono agitado, para quem está com muito peso, enfim. Dormir nos colchões da New Comfort é simplesmente sensacional. Eles têm 8 tipos de terapias e 21 tipos de massagens, como o perfilato terapêutico e ainda densidade única progressiva, terapia magnética, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Através de um poderoso controle remoto, os colchões da New Comfort vão ajudar você a relaxar. E olha que relaxamento, viu? Na hora do seu merecido descanso com muito, mas muito mais conforto. E mais, hein? O controle remoto, ele vem com timer. Para quê? Para você programar e ele vai desligar sozinho. E aí você não vai se preocupar com isso. Vai dormir lá, belo e formoso, belo e formosa. Mas atenção, você não encontra os colchões da New Comfort em lojas de rua, lojas de shopping, de centros comerciais, não. Somente pelo telefone. Vocês vão telefonar e não vão pagar por essa ligação, não. Querem anotar, por favor? 0800 765 5535. 0800 765 5535. E vocês vão ter mais explicações, vão tirar dúvidas, vão agendar uma visita de graça. Isso agora mesmo, ao telefonar você já vai ter essa resposta. Os consultores New Comfort vão até a sua casa, até o endereço que você indicar e vão fazer uma apresentação de todos os benefícios dos colchões. Isso é importante, né? Você recebendo nossos consultores, vocês já vão ganhar um lindo brinde. Eu não posso contar qual é, está no contrato, o gordinho não pode falar qual é o brinde, só receber nossos consultores. Então, não espere mais, ligue agora para a sua saúde, 0800 765 5535, 0800 765 5535. Uma outra dica, fale que viu aqui no Papo em Dia, eu vi o Fatioli contando e você vai ter condições super especiais. E ainda quem é aposentado, aposentada, pensionista, vocês, ou pensionistas, que muita gente, não é? Vocês vão ter planos diferenciados. Ligue já para a sua saúde, 0800 765 5535, 0800 765 5535. Eu falo de peito aberto, barriga cheia, que é o meu jeitão, não mudo, né? New Comfort Colchões, vale a pena no preço, nos benefícios, vocês vão se surpreender positivamente. New Comfort, o colchão do sono melhor, tá? Intervalo, Luana. Fernando Martins, meu colega do jornalismo da Rede Brasil, qual é a pergunta que você vai fazer ao doutor Ariel de Castro Alves na volta? E já emende chamando o intervalo do Papo em Dia, por favor, Fernandão. A gente vai saber também, Fatioli, como é que funciona a questão do abuso na internet, mas daqui a pouquinho depois do intervalo.